Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então, resolvi fazer esse vídeo, falar como confiar e entregar a direção para Deus, né? O domingo passado agora a gente teve na igreja, eu tive a oportunidade, mais minha esposa, de falar meu testemunho. E foi pouco tempo, foi só 5 minutos, e eu resolvi gravar meu testemunho, Deus do início, que Deus tem feito na minha vida, né? E esse é o nosso primeiro vídeo. Ele vai falar como confiar e entregar a direção para Deus e qual o propósito que Deus tem na minha vida, qual o propósito que Deus tem na sua vida, né? Então, eu vou falar alguns versículos aqui antes de começar o testemunho. Em Salmos 22:10, fui colocado em teu braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe, tens sido meu Deus. E no Salmos 139:16, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Em Jeremias 1:5, eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu separei e eu nomeei para ser meu profeta às nações. Amém? Por que eu li esses 3 versículos? Para a gente começar a falar que nós somos separados para Deus. Deus do nosso nascimento. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Quando eu nasci, minha mãe, a Ana, ela era uma menina que a mãe dela, era a tutora dela, faleceu e ela ficou sem essa guardiã. E minha mãe era especial. Especial no pensar, no falar, no andar. Era uma mulher que ela babava, ela andava com um paninho no ombro para limpar o rosto. E essa era minha mãe, né? Ela era essa mulher especial, com a mentalidade de uma criança, talvez de 3 anos. E, e ela foi, eu falo que foi abusada, porque ela não tinha uma consciência como eu tenho, como você tem, né? Abusou da inocência. E, e assim ela ficou grávida. E ela ficou jogada, a tia dela, irmã da mãe dela, minha tia-avó, pegou ela para cuidar. E nesse cuidar, descobriu que ela estava grávida, né? Descobriu essa gravidez. E eu nasci desta mulher chamada Ana, né? Deus sabia de todos os momentos da minha vida, Deus do ventre da minha mãe. E quando eu nasci, a cidade de Itaguaçu, Goiás, uma cidade pequena, uma vila, né, que não tem nem no mapa, é uma vila, ela é um distrito de uma cidade chamada São Simão. Essa cidadezinha, metade da população, ou quase a população inteira, como dizia minha tia-avó, foi lá me ver, mas não me ver porque minha mãe era famosa ou alguém da família era famoso, mas sim por curiosidade. Por curiosidade de saber se eu tinha nascido com algum problema, com algum defeito, se eu tinha nascido faltando algum membro, se eu tinha nascido com algum problema mental, e curiosidade das pessoas, né? Eu cresci, quando na minha infância eu era gago, né? Eu tinha um problema com a voz, fui curado ainda na infância. E eu lembro quando eu era rapazinho já moço, uns 13, 14 anos por aí, ou 15, eu não lembro bem a data e quantos anos eu tinha. Tava tomando um banho no rio, claro, eu e 3 amigos. E descendo uma corredeira tinha uma pedra, né? Os outros 2 amigos subiram na pedra, conseguiu, e eu não sabia, estava aprendendo a nadar no rio, né? Nadar, você sabe nadar é uma coisa, e aprender a nadar no rio é outra coisa, porque você tem que aprender as estratégias, né, da água. E eu não sabia muito bem. Cheguei de frente com essa pedra, a água me engoliu. Eu fiquei debaixo da pedra por alguns minutos. Eu me debatia com a pedra, me debatia com as pedras,
e a água me prensava nessa pedra, por baixo dela. Eu fiquei ali me sufocando, me sufocando, me sufocando. Chegou a certo ponto que eu não aguentei mais. Não aguentei mais de beber tanta água e eu parei de mexer meu corpo. Entreguei minha vida e falei, já era para mim, vou morrer agora. Foi meu último suspiro. E ali para mim eu tinha morrido. Ali para mim não conseguiria fazer mais nada. Era meu último suspiro de vida. E soltei meu corpo, eu fui afundando, olhando para cima, vendo a claridade do sol pela água sumindo e desaparecendo, entrando no escuro. E quando eu pensei que já era tarde, não ia ver mais essa luz do sol, eu senti uma força sobrenatural, me jogou para cima. Na hora que eu vi a claridade, consegui respirar de novo. Meu último suspiro, meu último fôlego, minha última força. Eu vi uma pedra na minha frente, eu agarrei essa pedra. Olhei para o lado, os amigos veio correndo, o Azair e o André me arrastaram, me subiu para essa pedra. Eu olhei para eles e eles estavam já com a cara de desespero, de choro, pensando que forma que eles iam falar para minha avó que o Fábio tinha morrido. E eu também achei que era meu último dia ali. E é muito forte, né? Mas ali eu entreguei ao desconhecido ainda, não conhecia esse Deus maravilhoso, eu era muito jovem, mas ali eu entreguei e parei de lutar. Parei de lutar com minhas próprias mãos e entreguei a direção e eu fui jogado para cima e Deus me guiou, me jogou na rocha. A rocha, vamos simbolizar que essa rocha seja Cristo, e eu agarrei essa rocha, né? Ele fui salvo, e Deus tem feito maravilha, né? Me salvou ali, mas por quê? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? E eu era muito moço, não conhecia ainda Jesus. Eu sei que eu tinha uma caminhada muito grande ainda para frente. Queria ter conhecido Jesus na minha mocidade, muito jovem, mas não foi assim. Eu tive uma vida grande, uma vida de muito pecado, até chegar a conhecer Cristo. É uma pena, mas a gente não sabe os planos de Deus, né? E qual está sendo o seu obstáculo na sua vida, né? Que você está passando? O que você está passando de muito ruim que está tirando a sua paz, está tirando o seu chão, está te levando para a morte? Cara, o que estiver passando, entrega para Jesus, confia nele. Coloca seus pés nas rochas, que é Jesus. E esse ano, o Espírito Santo tem falado muito comigo e eu estou escrevendo um livro. Vou colocar depois aqui em cima a capa. Em que posição Deus está na sua vida? Volante ou step? Que posição Deus está na sua vida? Se ele está no volante, está na direção, ou ele está no porta-mala, esquecido como step, na extrema necessidade, você tirar ele, na extrema necessidade, você bate o joelho no chão e ora, na extrema necessidade, quando você precisa. Em que posição Deus está na sua vida? É uma parte para você refletir. Porque muitas vezes na minha vida, Deus sempre foi um step, esquecido no porta-mala. Como nesse dia que eu quase perdi minha vida, e eu pedi um socorro divino ali, nos últimos suspiros ali, vendo a vida passar diante dos meus olhos, eu falei ali numa questão de segundo, falei, Deus, me ajuda, socorro. Mas era um Deus que eu conhecia superficial, era um Deus de catequese, é um Deus de crisma, é um Deus ali dos livrinhos da igreja que eu participava, da igreja católica. Então era um Deus, não era um Deus ali que eu conhecia verdadeiramente, que eu tinha intimidade. Era um Deus que eu rezava, né?
eu rezava, era um Deus superficial, era um Deus que estava ali como um step para mim. Quando eu precisava, eu rezava a Ele, eu orava a Ele, né? Então, que Deus é esse, né? Está no step, Ele não está na direção. Então, várias vezes na minha vida, Deus foi um step. Apesar que o step não é ruim, você tem Ele ali. Mas aí, vai continuar quando? Deixando Deus no step. Vai entregar o controle da direção para Ele quando? Quando você vai entregar o controle da sua vida para Deus? Quando, se você deixar Ele dirigir a sua vida? Entregar suas preocupações? Entregar suas dores? Quando? Mas entregar, não entregar depois ir lá e tomar. Entregar e descansar no Senhor. Orar, buscar Ele. Colocar o joelho no chão, levantar na madrugada. Quando você vai fazer isso? Tirar aquele projeto do papel e começar a fazer. Quando? Entregar na mão do Senhor. Quando? Né? Vamos refletir sobre isso. Então é isso. Hoje é o nosso primeiro testemunho, no início, da onde eu nasci até aqui, até esse dia do rio que eu quase morri. No próximo vídeo a gente vai continuar falando a respeito dessa parte para frente, né? Deus fez grandes milagres na minha vida, mesmo ainda não ter conhecido Jesus. Deus vem cuidado de todos os dias da minha vida, como vem cuidado de todos os dias da sua vida. Amém? Pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda, que possa mandar esse vídeo para mais pessoas, que possa alcançar corações de mais pessoas. Amém? Talvez tem pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra e esse vídeo possa chegar nessas pessoas, como também ter chegado em você. Amém? Então, nos ajuda compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Tenha um dia abençoado. Jesus abençoa cada um de vocês. Amém. Fica com Deus.